Oi, alunos, tudo bem? Vamos à atividade da semana. Olha só, é o gráfico da função exponencial, a decrescente. Eu já havia feito esse gráfico na aula ao vivo, na aula online de segunda-feira. Gostaria que vocês participassem da aula, é bem legal, quer dizer, eu estou ali à disposição de vocês para qualquer explicação, tá? E aí, novos exemplos dessas equações exponenciais que eu acredito que não ficaram boas ainda, tá? E a gente precisa muito dessa base 10 aqui, futuramente. Então, vamos lá. Vamos primeiro ao gráfico, tá? Olha lá. Construir o gráfico da função. Olha a função, tá? Essa aqui é uma função exponencial, para eu esquecer de um R aqui. Depois eu acrescento na hora de mandar para o arquivo. É uma função exponencial. Olha o x onde está, no expoente. Aqui a base é uma fração, tá? Então, significa que ela vai ser decrescente. Só de olhar na base, a gente já percebe, tá? Depois a gente também tem que perceber quando estiver no gráfico. Que a função, na verdade, a gente constrói o gráfico com o interesse de interpretar o gráfico, tá? Olha só. Primeiro a tabela para definir os pares ordenados, para que a gente possa pôr no plano cartesiano. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y, tá? Então, vamos lá. Primeiro, montando a tabela. Então, eu vou atribuir valores ao X, que é o domínio, para obter o f de x, que é o y, mesma coisa, que é a imagem. Aí, forma-se o par ordenado, x e y, tá? Olha só, aqui, meio elevado a x, tá? Bom, então, quais são os valores que a gente atribui a x? Eu atribuo esses, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos lá. Então, o primeiro valor do x, menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 1 meio elevado a menos 2. Então, a gente já sabe, quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a fração para deixá-lo positivo, tá? Então, vai ficar assim, ó. F de menos 2 é igual ao 2 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 2 aqui. Não precisa pôr. Elevado, agora que eu inverti o expoente, fica mais 2. Aí, então, agora é fácil calcular. F de menos 2 é igual a 2 elevado a 2, 4. Olha só. Então, f de menos 2 igual a 4. Forma-se o par ordenado. Menos 2 e 4. Vamos lá? Então, depois esse par ordenado aqui é o que vai para o plano cartesiano. Agora, o x nessa linha vale menos 1. Então, vamos lá. F de menos 1 é igual a meio elevado a menos 1. Então, vai ficar assim, olha. F de menos 1 é igual, negativo de novo, eu inverto a fração, o 2 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 2. E o expoente, você sabe que aqui nem precisa aparecer, nem deve aparecer. O expoente que era menos, ficou mais 1. Aí, a gente já sabe que f de menos 1 é igual a 2. Bom, então, par ordenado, menos 1 e 2, certo? Vamos a esse agora, f de 0. F de 0 é igual a meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui, bem rápido, né? Igual
a 1. Então, meio igual a 1. Par ordenado, o 0 e o 1 que eu descobri, que eu calculei. Bom, então agora, 1, né? X vale 1 nessa linha. Então, f de 1 é igual a meio elevado a 1. Ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, igual a base. Então, f de 1 é igual a meio. Então, tá aqui. Então, para ordenado, 1 e meio. Tá? Meio, não se esqueça, que é metade de 1, 0,5, tá? Olha aqui, f de 2. F de 2 é igual a meio elevado a 2. Então, f de 2 é igual, olha, meio elevado a 2. Não tem segredo, né, para multiplicação de fração. Assim, aqui não precisa mudar nada, o expoente já é positivo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó, meio é igual a 4. Então, vai ficar assim, ó, 2 e 1/4, certo? É isso aqui que é importante para nós, tá? São esses dados que eu vou colocar no gráfico. Então, vamos lá, olha. Primeiro par ordenado, menos 2 e 4. Eu nem marquei ainda os pontos, olha. Origem, 0, 1, 2, 3. Antes do 0, menos 1 e menos 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, menos 2 do x tá aqui. E 4 do y, 4 do y. Então, eu ligo assim, ó. Depois, vocês construam no caderno de vocês, tá? Olha lá. Um ponto ali. Depois, 1 e 2. Desculpa, é menos 1, tá? Esqueci do negativo, pronto. Menos 1 e 2. Então, vamos lá. Menos 1 e 2. Um ponto aqui, certo? Depois, 0 e 1. 0 e 1. Ponto em cima do eixo. É sempre no eixo onde tem o valor diferente de 0. No caso, o 1 do y tá aqui, em cima aqui. Depois, aqui, olha, é 1 e meio. 1 e meio. Meio é a metade aqui, 0,5. Então, eu vou lá ligar. Olha só. Um ponto ali. Vocês vão percebendo que o gráfico ele está abaixando, né? Decrescente, dá para perceber. E depois, ó, 1 com 1/4. 1/4, pense em R$1 dividido em 4 partes, 0,25, 25 centavos. Então, aqui, ó, está aqui. Nem vou pôr o número ali, senão vai ficar muito misturado, aí vai ficar pior para vocês observarem, tá? Então, o ponto ali. Um ponto ali, ó, tá? Então, agora, se tivesse o 3, ficaria mais rente aqui, ó, rente, mas nunca vai se encostar no x. É que a gente não tem suporte para fazer tão pequenininho aqui, tão junto aqui. Mas, olha só. Então, eu venho, vou fazer o gráfico, eu faço ele clarinho assim, para depois passar por cima, tá? É com a mão mesmo, não é com a régua. Então, ele não sobe, ele desce, tá? Então, ali ele é decrescente, nesse sentido aqui, tá? Construam no caderno de vocês o gráfico. Pronto. É o gráfico da função decrescente, da função exponencial decrescente, tá? A base é uma fração, a função é decrescente.
Bom, vamos a essas duas equações exponenciais. Depois tem essas duas aqui para vocês fazerem, tá? Quem não puder imprimir, faça no caderno. Vamos lá? Olha. Equações exponenciais. Como pensar? Pensar o seguinte. Pensar que eu sempre tenho que arrumar um jeito de deixar na mesma base. Quando não é fatorando, aí tem a mudança de base, a gente vai ver depois. Por enquanto, ainda não. Então, aqui a base 10, já sabemos que não tem como fatorar o 10 numa base única. Ele não é um número primo. Se eu fatoro 10, eu faço isso, ó. Se eu vou fatorar o 10, não adianta, eu não consigo a mesma base. Com 2 dá 5, com 5 dá 1. Não mudo nada, né? Então, ele fica do jeito que ele está. 10 elevado a 3x mais 2. É tudo isso aqui no expoente. Eu andei corrigindo algumas atividades, aí tem alunos que passaram 2 aqui para baixo. Não, tá tudo aqui no expoente. Agora tem esse aqui, que tem como deixar na base 10, que é a notação científica, potências de 10. Vou colocá-lo aqui, ó, 0,1, né? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem o 1, certo? A vírgula tá aqui, não está? Eu desloco a vírgula até ali. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a 6, só que negativo. Porque o número é menor do que 1. Ele não é menor do que 0. Ele é menor do que 1. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6. Bom, então já consegui o que eu queria. Cancela as bases, certo? Olha lá. Então, vai sobrar somente os expoentes. Eu abaixo os expoentes, que é igual a menos 6. Aí, eu separo números de letras. 3x é igual a menos 6. Agora vem o 2. Mais 2, menos 2. Tome cuidado com os sinais. Agora, aqui vai ficar assim, olha. 3x é igual. Devo 2 e devo 6, eu devo 8. Certo? Não é isso? Devo 6 e devo 2, devo 8. Aí, o 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Olha lá. Passou aqui dividindo, tá? Veja só, esse aqui, então, é o meu resultado. Agora, vamos nessa, fração não, raiz, né? Também é importante. Ali, ó, completem a raiz ali pra mim. Então, aqui em cima do 10, já sabemos que o 10 não tem como fatorar. E esse tem como deixar na base 10. Aqui tem 1 e aqui tem 2, que é uma raiz quadrada. Retira da raiz. Então, copia o 10 normalmente. Aí tem a musiquinha, que o de baixo sobe e o de cima desce. Vezes x. Tirei da raiz. Agora aqui, dá uma olhada, é 100 mil. Escreva na base 10. É só contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Positivo porque é um número maior do que 1. Perceba a diferença desse para esse que eu coloquei expoente. Negativo. Olha, 0,0000001. Aqui 100 mil. Então, esse, quando eu vou escrever na base 10, 100 mil, veja só. Ah, não tô vendo a vírgula, tá lá no último, lá na unidade, depois da unidade. Então, vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, olha lá, 10 elevado a 5. Mesma coisa. Bases iguais, cancelo a base. A gente procura as bases iguais para cancelá-las. Então, sobra o quê? Meio vezes x, que é igual a 5. Aqui embaixo tem 1, certo? Aí, multiplica-se em x. Multiplica a letra. 1 vezes 1, desculpa, 1x vezes 1, 1x.
2 vezes 5, 10. Então, lá, x igual a 10, tá? Prestando bastante atenção no que faz quando tem expoente, tá? Fracionário. Como tirar da raiz, sempre vai ser na forma de uma fração, tá? Faz outros casos. Vamos supor que eu tenha uma raiz, vou pôr aqui 5, uma raiz cúbica, assim, tá? Tem como tirar da raiz? Tem. Aqui, ó, não tem nada, é 1. Como sai? Copia, radicando, 5. Aí tem uma música, que o de baixo sobe e o de cima desce. O índice aqui, né, da raiz, é uma raiz cúbica. Aqui, quando não tem nada, é uma raiz quadrada, tá? Aqui, ó, sai desse jeito da raiz, certo? Aí, eu gostaria que vocês treinassem fazendo esses dois aqui, tá? Não se esqueça que aqui, olha, é que o símbolo lá no computador da raiz, ele tá incompleto. Veja só, são parecidíssimos. E também uma folha no caderno do aluno, é o que vocês têm, tá? É bem fácil também, olha só. Aqui tem essa tabela para ser completada, é uma potenciação, tá? Veja só, fala sobre um grupo de Vitórias Régias, né? Onde um biólogo faz o acompanhamento desse crescimento desde o dia em que viu 2 delas no lago, tá? Olha lá, 2 no primeiro dia. 2 elevado a 1. Estão vendo o expoente onde tá? Aqui. Aí, os números observados são anotados em uma tabela. Aí, ele foi observando e anotando. Aí, no segundo dia, ele observou 4 Vitórias Régias. Então, 2 elevado a 2. Esse 2 aqui, ó, é do dia, tá? E vai. E aqui? No 8º dia? No 8º dia, então, vai ser 2 elevado a 8. Vocês vão calcular 2 elevado a 8 e colocar o resultado aqui. Aqui, ó, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. O que é 2 elevado a 8? Cuidado, hein, gente? 2 elevado a 8 é isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É isso? Mais 1. Vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, repete o 2, 8 vezes. E calcula e coloca o resultado aqui. E no dia D? Esse aqui não é o número que está elevado, tá? Então, vai ser 2 elevado a D, tá? E aí, eu quero que vocês analisem como que vocês vão fazer a resposta em valores desconhecidos, usando letras, tá? Aí, praticamente, a professora já respondeu aqui algumas coisas, tá bom? Ó, complete as linhas, veja como vocês vão representar o dia D, que a Pro já fez, e assim vai. Aí, vocês vão colocar aqui no gráfico, tá? Veja só. Olha, o primeiro dia, 1 e 2. O segundo dia, 2 com quem? 2 com 4, ó. 2 com 4. Então, olha, 2, igual eu fiz lá no meu gráfico lá, né? Aqui tá quadriculado, mas faça um risquinho assim, ó, tá? 2 com 4, ali um ponto ali, tá bom? E vão mostrando aqui, acho que até o 4º dia. Aí, 3 e 8, 3 com 8 e 4 com 16, tá bom? É para terminar de construir o gráfico. E aqui, na atividade 9, também é bem parecido com a tabela que eu fiz aqui na folhinha com vocês, tá? Vocês, ó, olha o valor do x. Aí, vocês vão calcular. Onde é x, coloca 2. 2 elevado a 2. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. Nossa, que pequenininho, né, gente? Vou apertar um pouquinho mais, tá? Ó, f de 2 igual a 2, onde é x, ó. Onde é x, eu coloco 2. 2 elevado a 2, 4. Então,
f de 2 igual a 4. Agora, esse aqui, tá? Nossa, que apertado. G de x, não é de x não, é de 2. De 2 é igual a 3 elevado a 2. Coloque assim, ó, 9. 3 elevado a 2, 9. Para não ficar muito, né, apertado. Agora, o H. H, nessa linha, o x vale 2. Vai ficar 4 elevado a 2. Quanto que é 4 elevado a 2? 4 elevado a 2 é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, certo? Que é igual a 16. E assim vai. Agora, o x vale quanto? 1. Então, tem que colocar o 1 aqui no x e calcular, como eu fiz, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.